Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai embarcar numa viagem incrível para entender como o teatro tem funcionado como um verdadeiro espelho da evolução humana ao longo dos milênios. Das fogueiras primitivas até aqueles palcos modernos, super complexos, a performance sempre fez parte do que a gente é. Bora lá? Então, o que será que realmente impulsiona a humanidade a atuar? Olha, o nosso desejo de encenar histórias não é só um passatempo ou um mero entretenimento, viu? Na verdade, é um instinto super antigo, usado lá atrás como uma ferramenta fundamental para a gente entender e dominar o mundo ao nosso redor. Desde o comecinho da humanidade, sentir essa necessidade de expressar medos, alegrias e perdas através da ação foi exatamente o que nos ajudou a criar conexões sociais e, claro, a dar algum sentido a todo o caos da existência. E uma coisa bem interessante de notar é a própria definição literal da palavra teatro. Ela vem da raiz grega thealmai, e não significa só ficar ali olhando de forma passiva, não. Os primeiros palcos foram construídos para uma experiência intensa. O teatron era, e no fundo ainda é, o lugar físico de quem assiste, um espaço onde a contemplação leva a gente a uma descoberta muito profunda de significado, tanto sobre nós mesmos quanto sobre o outro. Bom, o nosso roteiro de hoje vai cobrir o seguinte. Primeiro, origens e rituais sagrados. Depois, o palco grego e romano. Em seguida, tradições teatrais orientais. Passamos pelo palco lusófano e, por fim, a experiência teatral moderna. Então, vamos começar pelo começo. Parte 1. Origens e rituais sagrados. Da sobrevivência à celebração. Para colocar as coisas em perspectiva, pensem no tamanho do salto evolutivo que a humanidade deu. Lá atrás, há uns 80 mil anos, os humanos primitivos que dependiam totalmente da caça faziam danças dramáticas coletivas para tentar acalmar e controlar a natureza. Era pura sobrevivência. Aí, avançando para 2500 a.C., a gente já encontra no Egito rituais super formalizados encenando o mito da morte e ressurreição de Osíris. E, finalmente, em 534 a.C., em Atenas, um sujeito chamado Téspis fez algo revolucionário. Ele subiu num altar, se separou do coro para responder a ele e pronto, virou o primeiro ator documentado da história ocidental. Uma verdadeira virada de chave. E para que qualquer uma dessas performances aconteça de fato, a gente tem uma regrinha de ouro. É a tríade teatral de Jacob Ginsburg, que diz que 3 pilares são fundamentais. Mas olha que curioso, o primeiro, o atuante, não precisa ser um ser humano não. Pode ser uma marionete, uma sombra, um objeto. O segundo pilar é o texto, que também não é só aquele papel escrito, mas sim toda a ação dramática ou o espetáculo em si. E o terceiro, claro, o público. Porque sem alguém ali para receber e imaginar a mensagem, o fenômeno teatral simplesmente não acontece. Fica faltando uma peça do quebra-cabeça. Seguindo em frente, parte 2, o palco grego e romano, deuses, medida e catarse. Muita gente se surpreende quando descobre que algo super sério, como uma tragédia, na verdade nasceu de rituais bem regados a vinho. É isso mesmo. Durante os ditirambos, que eram aquelas festonas para o deus do vinho, Dionísio, os seguidores ficavam fantasiados de bodes cantando e dançando em estado de embriaguez para tentar chegar perto do divino. E a palavra grega tragos, adivinha o que significa? Bode. Daí que vem o termo tragédia, que literalmente quer dizer o canto do bode. Loucura, né? Só depois esse ritual mais frenético foi virando aquela composição literária monumental que a gente conhece hoje. Agora, um conceito que é absolutamente crucial para entender os gregos é o de metron. Para eles, o ideal estrito de vida era encontrar sua própria medida. Se alguém passasse dos limites, para cima ou para baixo, cometia o que eles chamavam de hubris. E aí, meus amigos, era a certeza de enfrentar a ira e a cegueira da razão imposta pelos deuses. O mito de Procrusto mostra isso perfeitamente. Ele literalmente amarrava os viajantes numa cama e cortava os pés dos mais altos ou esticava os mais baixos só para caberem certinho ali. Um terror. Então a tragédia servia como um aviso gigante para o público. Não tentem se igualar aos deuses e achem o próprio equilíbrio. E quando a gente fala de tragédia grega, temos que falar desses 3 gigantes do século V a.C., porque cada um criou um universo temático totalmente diferente. Ésquilo focava muito nos deuses e no destino, mostrando que nenhum mortal escapava do que já estava escrito. Já o Sófocles pegou outro caminho. Ele era o cara da democracia ateniense. Ele escrevia sobre a realeza para mostrar que a gente só se encontra mesmo agindo na vida pública. E o Eurípides? Bom, ele foi praticamente o primeiro psicólogo. Ele mergulhou de cabeça na alma feminina e nos corações dos renegados, mostrando como o amor e o ódio podiam acabar com a medida, o tal do metron de qualquer pessoa.
E tudo isso amarra num conceito que explica muito por que a gente adora consumir uma narrativa super intensa, triste ou assustadora hoje em dia, a catarse. Aristóteles explicou que o palco é como um espelho. Quando a gente vê o herói se dar mal, a gente consegue botar as nossas próprias emoções para fora e pensar sobre elas de uma distância segura. É tipo um processamento dos problemas mal resolvidos do dia a dia, mas sem o risco real. Basicamente, é o entretenimento funcionando como uma purificação psicológica coletiva. Faz muito sentido, não é? Mudando um pouquinho de ares agora. Parte 3. Tradições teatrais orientais. Sombras e simbolismo. Lá no Oriente, as tradições se desenvolveram com uma arte impressionante, cheia de simbolismos. Pega o teatro de sombras chinês, por exemplo, que se dividiu em dois estilos super distintos devido a inovações técnicas. Lá no sul, a galera usava um couro bem grosso que criava umas sombras super fortes, e as varetas de controle ficavam escondidas atrás da cabeça das marionetes. Já no norte, em Pequim, o negócio era outro. Eles usavam couro da barriga de burro, que era super delicado, fininho, quase translúcido, todo pintado com cores vivas, e as varetas iam no pescoço. Mas querem saber o detalhe mais bizarro? De noite, os manipuladores tiravam e guardavam as cabeças separadas dos corpos. Sabe por quê? Tinha uma superstição enorme de que, se deixassem os bonecos inteiros, eles podiam ganhar vida no escuro. Sinistro. Voltando para o Ocidente. Parte 4. O palco lusófono. Fé, identidade e modernidade. Quando a gente olha para o mundo de língua portuguesa no século XVI, vemos duas realidades acontecendo ao mesmo tempo, num belo paralelo. Em Portugal, Gil Vicente estava lá fundando o Teatro Nacional com peças como O Alto de Inês Pereira. Ele metia a boca no trombone fazendo críticas sociais hilárias e super ácidas à corte. Enquanto isso, do outro lado do oceano, no Brasil colonial, o teatro tinha outra função. O padre José de Anchieta usava as peças não para criticar, mas para catequizar. O Alto de São Lourenço dele, por exemplo, era uma superprodução multilingüe, misturando tupi, português e espanhol, com o objetivo claro de integrar os nativos na religião dos colonizadores. Dando um salto para o período moderno, a gente esbarra em dois visionários que viraram o jogo de cabeça para baixo. No século XIX, Almeida Garrett não trouxe só a revolução do romantismo para Portugal. Ele reestruturou toda a cultura ao fundar o Teatro Nacional Dona Maria II. E no século XX, no Brasil? Bom, em 1943, Nelson Rodrigues simplesmente chocou e fascinou todo mundo com vestido de noiva. Ele quebrou todas as convenções narrativas da época e levou a plateia direto para dentro dos delírios e da mente da protagonista. Foi um divisor de águas absoluto, o verdadeiro marco zero do moderno teatro brasileiro. E finalmente chegamos à parte 5. A experiência teatral moderna, do realismo ao absurdo. A modernidade trouxe algumas coisas bem extremas para a cena. O realismo do século XIX, por exemplo, virou uma busca quase obsessiva por autenticidade. O minimalismo não tinha vez. A ideia era criar cópias idênticas e perfeitamente detalhadas da vida real no palco. A vontade de fazer parecer de verdade era tão, mas tão absurda que a galera chegou ao ponto de colocar cavalos vivos em cena. Sério, cavalos de verdade no palco. A iluminação e os efeitos sonoros também evoluíram com esse único propósito, tentar enganar os sentidos de quem estava assistindo, transformando o espetáculo numa ilusão literal da realidade. E foi aí que Konstantin Stanislavski entrou em cena e mudou as regras do jogo para sempre. Ao invés daquela atuação focada só em fazer pose e declamar texto para fora, ele exigiu que os atores construíssem os personagens de dentro para fora. E o sistema dele não era só focado nas emoções, como acabou ficando famoso nos Estados Unidos, não. Era um método psicofísico. Ele tratava a mente e o corpo como uma coisa única, contínua. Ele sacou que a ação física gera uma verdade emocional, e isso permitiu que os intérpretes passassem a realmente viver a história no palco, em vez de só demonstrar pra gente. Então, vejam bem. Depois de passar por milênios de evolução, saindo daquelas fogueiras nas cavernas, até chegar nos palcos imersos em tecnologia digital de ponta que temos hoje, essa frase do Aristóteles mata a charada. Ele diz que a tragédia é a imitação de uma ação séria que permite ao público purgar emoções intensas. Isso nos prova que, no fundo, o propósito central da performance não mudou. A gente continua precisando desse espaço para vivenciar a piedade e o terror e, no final, nos reconectarmos com a nossa própria humanidade. E para fechar a nossa análise de hoje, fica aqui uma reflexão. Com o mundo mudando tão rápido, com inteligência artificial, realidade virtual e tanta tecnologia nova moldando o nosso cotidiano, como será que as futuras manifestações de arte dramática vão continuar refletindo as nossas novas realidades?
como os palcos de amanhã vão ser o espelho dessa nossa condição humana que está sempre mudando. Fica aí a provocação para pensar. Muito obrigado por acompanharem mais esta explicação e continuem sempre curiosos em busca do próximo aprendizado. Até mais!